Botelhão, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aí nesse desafio de contar um pouco dessa história do telejornalismo regional, com ênfase no Bom Dia Tocantins. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu mini currículo para a gente poder dar entrada aí nessa nossa conversa. Sou Noira Botelho, eu trabalho atualmente na TV Anhanguera, eu sou chefe de produção. Eu comecei aqui nessa emissora em 2008 como produtora. Eu fui transferida de Goiás para cá e eu comecei como produtora. Logo na primeira semana, eu já comecei a fazer reportagem. Aí eu dividia o meu tempo entre a reportagem e a produção. Né? A minha carreira eu comecei lá nos anos 90, que não é bom nem falar que faz muito tempo. Comecei lá no Maranhão, lá em Balsas, na TV Rio Balsas, que era uma afiliada da Rede Globo. Trabalhei lá há uns 7 anos, aí depois eu passei a trabalhar na TV Açucena, que é afiliada do SBT em Balsas. Aí eu fui para a Imperatriz, trabalhei lá como repórter na TV Mirante e depois como repórter na TV Difusora de Imperatriz. Aí eu vim para Palmas, trabalhei em Palmas na Rede Sat como repórter e depois eu fui para Anápolis, lá eu era repórter, editora e apresentava o jornal. E aí depois eu vim para Palmas. Eita, Simples, né? luta. Rapidinho. Na verdade, é Noira Botelho, mas é Noira Neuma É Noira Botelho. Neuma Botelho de Macedo Feitosa. É E aí muito ela é nome. casada com Orestes, mas não quis pegar o sobrenome dele, porque ia ser Não, mais porque um, senão eu teria que dar Souza, 2 né? nomes, ninguém merece, né? Ah, merece sim, para com isso. 7 nomes, Ah, Deus e me... aí, Noira, vamos começar a falar então em 2009, né? Que apesar de 1999 você já está na área, né? Porque você é da era dos dinossauros da comunicação. Mas conta então, como é que era o trabalho em 2009? Aí o nosso foco dessa conversa é sobre o Bom Dia Tocantins. Você fazia produção para o Bom Dia e também fazia as reportagens. Como é que era a dinâmica de produção do telejornal nessa época? Então, quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha feito produção, nunca tinha sido produtora de fato. Aí eu comecei a ser produtora. Um desafio. Primeiro, eu não conhecia a cidade, né? Eu não conhecia, assim, tinha trabalhado já há um tempo, mas conhecia pouca gente. E eu acho engraçado é que para a gente conseguir os personagens, que sempre foi o calcanhar de Aquiles de quem é produtor, a gente abria a lista telefônica, que não tinha WhatsApp, não tinha essa internet que nós temos hoje, né? E aí eu lembro que a gente elegia um número e ligava para as pessoas para elas, né, serem nossas personagens. E interessante que às vezes as pessoas duvidavam, nossa, você é da TV Anhanguera? Eu falei, não, eu sou da TV Anhanguera, tal. Era bastante interessante e muito sofrido. Eu acho que hoje a gente tem mais recurso para poder trabalhar, a gente alcança mais as pessoas. Antes era tudo muito, nós tínhamos que fazer ligação, a gente todos os dias tinha que ligar para todos os órgãos para saber como é que estava, o que estava acontecendo. Então, assim, era mais difícil a produção. Hoje não, hoje a produção está mais fácil. Hoje a gente, por exemplo, pode pedir um vídeo, as pessoas podem fazer entrevistas pelo Zoom, entendeu? Então hoje a facilidade está muito maior do que na época que eu comecei como produtora. Ah, mas em 2009, por exemplo, o que se pensava na hora de produzir o Bom Dia Tocantins? Especificamente em 2009, nesse recorte. Como é que era a forma de produzir o jornal? Produzir reportagens, produzir links, como é que funcionava isso? Que tipo de conteúdo cabia no jornal? Primeiro, a gente se reunia todos os dias de manhã, né, com a equipe, com os editores e os produtores, e a gente definia os assuntos. O Bom Dia, ele é um jornal que por exemplo, ele aborda política, comportamento, comunidade. Então, o leque de assuntos é muito grande. Eu produzia reportagens e produzia links também. Na época, o Bom Dia Tocantins, ele tinha bastante estúdio. Ele tinha mais estúdio, na verdade, do que links. E as entrevistas eram longas, tudo. Na época, o jornal, eu lembro que ele tinha 20 minutos. Hoje, o Bom Dia Tocantins tem 2 horas e 30. Então, assim, é muita diferença. E eu lembro que eu produzia as reportagens, a gente gostava muito de fazer matérias de política, a Ana Paula começou nessa época também, eu lembro que a gente fazia muita matéria de política, muita matéria de comportamento,
poucas matérias policiais, porque Palmas é uma cidade muito tranquila, né? Mas geralmente era isso. O conteúdo de antes e o conteúdo de hoje, ele não mudou muito. O que mudou realmente foi a quantidade de conteúdo que a gente tem que produzir hoje em relação ao que a gente produzia. Agora, Nora, vamos falar um pouquinho mais de bastidores, assim. Por exemplo, desde 2019, e você ainda faz vídeo, né? Já faz, 2019 você estava à frente ainda do Jornal do Campo, né? Assim, no novo formato do Jornal do Campo, que também passava no Bom Dia Tocantins. Teve um momento do agronegócio que ficava dentro do Bom Dia, mas aí eu quero falar de visual. Seu cabelo mudou muito. Por que antes era de um jeito e agora é de outro? Me conta. Enfim, antes, no século XX, a gente tinha que usar os cabelos lisos. Era uma regra da Globo. A gente não tinha muita opção de estar com o cabelo encaracolado, porque na época se dizia que o cabelo chamava a atenção demais. Aí quando foi agora, em 2000, eu acho que foi 2018, mais ou menos, 2019, aí já começou a se liberar, né, os cabelos encaracolados no vídeo. E aí eu pude voltar aos meus cabelos naturais. Eu conversei com o meu chefe, eu perguntei para ele que ele me convidou para voltar para o campo, eu tinha dado um tempo e ele me convidou de novo. Aí eu falei para ele que eu só queria se eu permanecesse com os meus cabelos encaracolados, o que ele aprovou prontamente. Mas assim, é muito legal porque assim, hoje eu me sinto mais eu, hoje eu acho que a minha identidade é essa. Eu acho que quando eu alisava o cabelo eu não me sentia a Noira que é agora. Eu acho que agora a minha identidade é essa. Não, porque assim, eu acho importante falar essas coisas porque houve uma ruptura de padrões que se tinha, né? Então a gente está falando no intervalo de 10 anos, onde se o padrão de qualidade segue e permanece da forma que é, mas algumas coisas se foram sendo melhoradas, adaptadas em virtude do momento em si. E aí eu queria que focasse nesse aspecto mesmo, assim, porque para estar no vídeo tinha que ter alguns critérios. E o cabelo fazia parte disso. Fazia parte disso. E assim, e não mudou só a questão também do visual, do cabelo, né? As roupas também agora. Antes a gente não podia fazer uma passagem mostrando um ombro. Hoje a gente pode fazer uma passagem mostrando o ombro. Hoje a gente pode usar uma blusa colorida. Antes os equipamentos eles não permitiam tanto usar esse tipo de roupa porque acabava interferindo na qualidade da imagem. Então eu acho que hoje está melhor para o profissional trabalhar em termos de visual. A gente tem mais um leque de opção, entendeu? A gente pode ser mas antes a gente tinha que usar nas reportagens blazer. Nossa, eu lembro que quando eu trabalhava em Imperatriz, a gente tinha que usar blazer, é muito quente. E hoje a gente já não tem mais essa necessidade. Eu acho que hoje mudou muito e mudou para melhor. A gente antes não usava vestido para fazer reportagem. Hoje a gente já usa um vestido. Então, assim, são coisas que mudaram bastante. Outra coisa que eu percebi que mudou muito foi a linguagem. Nossa, a linguagem foi a coisa que eu acho que mais sofreu uma mudança bastante drástica. Ontem a gente estava conversando ali e jamais a gente falaria num texto tá. Jamais. Eu lembro que meu chefe uma vez cortou uma passagem minha porque eu falei moto. Tinha que ser motocicleta. Então, assim, hoje o jornalismo ele conseguiu acompanhar a vinda da internet, ela fez essa ruptura na linguagem, fez essa ruptura no visual, fez essa ruptura na velocidade da reportagem, entendeu? Que hoje está tudo muito rápido. Então, a internet veio, eu acredito que o jornalismo ele é antes e depois da internet. A internet, ela, tipo assim, ela veio e modificou toda a forma que a gente trabalha. Em todos os aspectos. Nora, quando a gente fala do Bom Dia e das pessoas que a gente já teve a oportunidade de conversar, sempre se foi falado que 2019 foi um divisor de águas, justamente nesse ponto que você tocou, da linguagem e do jeito de levar a notícia até o telespectador. Aí eu pergunto, a forma de produzir, aí você já como coordenadora de produção, ela também mudou? Aí a gente fala, não hoje, mas em 2019, porque hoje se tem a opção de fazer entrevista no Zoom, porque antes não tinha isso, mas não tinha.
Então, mas assim, em 2019, que aí também ainda não se fazia entrevista pelo Zoom, como é que, o que mudou na forma de produzir, na forma do contato com as fontes? O que aconteceu? Primeiro, o WhatsApp veio em 2019, a gente já tinha um WhatsApp, né, que ele conseguia aproximar as pessoas, né, da redação. A gente tem um WhatsApp aqui na redação onde as pessoas elas podem opinar o conteúdo que ela quer ver e isso facilita essa aproximação. Antes eu tinha que abrir a lista telefônica para me conseguir falar com um morador. Hoje não, hoje eu recebo aqui pelo WhatsApp várias sugestões de pautas, vários personagens, entendeu? Então, isso facilitou muito. E outra coisa também que facilitou muito o nosso trabalho é a questão de você poder... como é que a gente fala? Me deu um branco agora. Mas assim... A facilidade do trabalho que você estava se referindo, aspecto da tecnologia, do uso da tecnologia. A tecnologia ajudou bastante. Por exemplo, em 2019, a gente ainda não pedia vídeos, ainda não tinha entrevistas, era muito pouco. Aí veio 2020 com a pandemia, aí a pandemia foi outro divisor de águas do Bom Dia Tocantins, que nós não estamos falando dele nesse seu coisa, mas assim, até 2019 a gente não usava vídeo, a gente não fazia entrevistas pelo Zoom, coisas que a gente faz hoje, entendeu? Então assim, hoje está melhor ainda do que em 2019, do que em 2009. Entendi. Agora, Nora, conta pra gente assim algum bastidor, alguma experiência dentro da tua carreira que te marcou e que você gostaria de compartilhar, já que você faz parte desse mundo televisivo tocantino. Assim, eu tenho muitas histórias, né? E uma história assim que me marcou muito. A gente estava em Balsas fazendo uma reportagem e lá a gente não tinha produtor, né? Eu sou do tempo que eu me produzia. E a gente fazia ronda indo com carro de reportagem. A gente passava nas delegacias, passava nos hospitais. E numa dessas do hospital, eu fui chamada e aí tinha uma denúncia muito pesada. Uma pessoa, ela tinha sido baleada por um policial e por um delegado. E ela sobreviveu. E ela contou toda a história. E esse caso, ele chocou a cidade porque a namorada desse menino, ela era muito popular, a namorada desse rapaz que foi baleado. E a pessoa que, tipo assim, a pessoa que matou a menina fazia parte da família. Então, assim, foi um caso muito emblemático que envolveu policial, civil, envolveu delegado. Então, assim, o meu trabalho, eu fiz um trabalho investigativo mesmo, onde eu consegui provar com o meu trabalho de que essas pessoas, elas eram culpadas. E aí, esse rapaz, ele acabou sendo assassinado. 2 anos depois, o meu material, a minha reportagem, ela serviu como prova para condenar as pessoas, porque eu tinha todo o depoimento da vítima, eu percorri todo o local onde eles andaram à noite, eu peguei entrevistas, eu fiz, assim, tipo, o policial falava, eu não estava com ela, não estava em tal lugar, e aparecia o garçom e dizia assim, não, eu servi, e fulano, tal hora, eles saíram daqui. Então, assim, eu acompanhei toda a trajetória. Então, assim, eu acho que eu fiz um trabalho bem interessante. E se eu já era apaixonada pelo jornalismo, aí que eu passei a gostar mais ainda. Eu gostava muito de ser repórter de polícia. Gostava muito de fazer essas reportagens. Muitas. Agora, se você falou de um lado mais, um pouco mais denso, mas tem alguma curiosidade leve, algum link que te... Tem. Nossa, eu lembro que eu fui fazer uma reportagem sobre uns alunos que atravessavam o rio porque não tinha ponte, eles entravam na água, tudo. Aí eu lembro que a gente estava lá no meio da reportagem e veio uma vaca e começou parida e começou a correr atrás de todo mundo. Agora tu imagina toda a galera, toda assim, cinegrafista, repórter, motorista, todo mundo correndo, os entrevistados, e a gente colocou isso na reportagem. Então isso assim, ficou muito divertido. Foi uma reportagem que ela me marcou bastante. Levar a corrida de vaca, que fazia muito tempo que eu não levava.
Isso acontecia na adolescência, na infância, mas na vida profissional, não deu, né? Ó, gente, para quem está assistindo esse vídeo aí, teve a curiosidade de ver, a Nora é do povo que desce o Rio Balsa em cima de De uma uma boia. boia de pneu de caminhão. Exatamente. E bebendo todas, porque eu sou dessas. Nora, como é que você se sente assim, fazendo parte da história do telejornalismo regional, assim, tendo contribuído e tendo uma contribuição bem decisiva durante esse processo na formação, da colaboração, até na produção e condução de reportagens que certamente marcaram a vida de alguém, assim. Como é que você se sente assim? Sim. Eu me sinto assim muito honrada, porque eu participo de uma empresa. Primeiro, ela é uma empresa muito séria. E assim, a nossa profissão, ela ajuda as pessoas, sabe assim, ela consegue resolver pequenos problemas, mas ela consegue resolver grandes problemas. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Uma coisa que eu nunca esqueci, um dia eu estava andando na minha cidade e aí eu escutei uma pessoa falar assim: ei, psiu, psiu, ei, Noira. Aí eu virei para as costas, aí a pessoa falou assim: Noira, eu quero te agradecer. Aí eu falei: por quê? Aí ela me mostrou a filhinha dela, estava com um aninho. Ela disse assim: Noira, você lembra que você fez uma reportagem pedindo recurso porque minha filha precisava fazer uma cirurgia, que ela estava com sopro no coração, tudo? Ela falou: eu lembro. Então, por causa daquela reportagem, eu consegui fazer a cirurgia da minha filha e hoje ela está aqui, está viva. Então, assim, isso são pequenas coisas que a gente se sente vitoriosa porque a gente consegue mudar a vida das pessoas, a gente consegue contribuir. É igual quando a gente mostra uma praça, a gente mostra uma rua cheia de buraco e a gente volta no mesmo lugar e vê que aquilo ali foi resolvido. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão. E se eu tivesse que voltar, eu voltava a ser jornalista de novo. E olha, quem não sabe, Naira Botelho fez letras e fez jornalismo depois de véia, né? Depois dos 40. Eu realmente me desafiei e fui para a sala de aula, o que foi muito bom, porque eu tive acesso a essa nova geração de jornalistas aqui do Tocantins, essa galerinha aí de 23, 24, de 25, que são os meus colegas de aula. Ui, adoro. Então, assim, é muito legal essa nova geração. Eu aprendi muito, eu fui para a faculdade, a minha cabeça abriu. Tipo assim, você saber o que a nova geração está pensando, como que ela vê o jornalismo e como que isso está mudando o nosso jornalismo, porque hoje, por exemplo, a nossa redação, a maioria da galera tem 20 e poucos anos. Gente, eu tenho Eu sei. 49 anos. Tipo assim, vou Você fazer 50. Eu é sou da a mais turma. velha da redação, Exatamente. entendeu? Eu sou a mais velha da redação. Eu estou na turma dos Então, 20. o Adriano, ele já está quase com 45, gente, eu Adriano quero dizer nunca, isso. jamais. Não, então, assim, o trabalho, a intenção do trabalho também é, de certa maneira, é claro que o ideal seríamos ouvir todos, assim, todas as pessoas que fizeram e fazem parte disso, mas infelizmente não nos é possível. Mas é uma forma também de homenagear quem faz parte dessa história. Então, assim, homenagear em vida, porque às vezes depois que morre, e isso já falei aqui, umas 3 ou 4 pessoas, aí, assim, a família fica: nossa, como o fulano era amado, né? Mas o fulano nunca ouviu isso. Então, assim, é uma forma de prestar uma homenagem, assim, simples, mas que vai estar à disposição de quem quiser ouvir, de pessoas que tiveram algum tipo de participação e participação importante em toda essa cadeia produtiva, inclusive de novos profissionais. Então, parabéns e obrigado. Obrigada, Adriano. Obrigada por ter lembrado de mim. Um beijo. Um beijo. Não desliga ainda, Beijo. que agora é assim. Eu aperto para parar de gravar, aí depois eu fecho, porque até agora tá dando tudo certo. Então, um beijo.